Bom, muito boa noite. É um prazer, uma honra estar com vocês aqui, em benefício do Stand With Us. Primeiramente, quero lembrar a todos vocês que queiram fazer perguntas. Nós temos 3 assistentes de palco que estão percorrendo a plateia, recolhendo as perguntas por escrito. E também nós temos perguntas que vocês podem fazer pela hashtag Stand With Us Brasil no Insta. Vocês que estão aí no auditório podem fazer a pergunta marcando pela hashtag, não, pela arroba no Insta, que a gente pega as perguntas de vocês também durante o evento. Onde estamos e para onde vamos? Nós vivemos num tempo em que tecnicamente e teoricamente nós temos acesso a tudo aquilo que é necessário para atingir a felicidade. Mas, de alguma forma, parece que nós vivemos sempre buscando e sempre com algum vazio a ser preenchido incessantemente. Nós reunimos aqui essa noite um rabino, um filósofo e um cientista político, que aceitaram o desafio proposto de fatiar a existência. Como assim vai fatiar a existência? Peraí. A fala de cada um deles vai dar ênfase a uma porção da existência que, obviamente, todos eles têm em si, junto com as demais porções que os outros também vão representar. Corpo, mente e alma. É óbvio que todos os 3 têm em si todas essas dimensões, mas cada um vai tentar nos fazer refletir mais sobre uma delas, de acordo com o tempo, ok? Bom, nós trazemos aqui Rabino Dudu. Luiz Felipe Pondé. Eniose Coquier. Mundo é mundo, assim sempre foi. Força do corpo. É a força do corpo. É assim. Enfim, eu vou começar aqui com as provocações. A primeira, são todas frases que nós ouvimos, dizemos às vezes sem perceber, mas se é assim a mãe da gente que diz, o marido, o namorado, obviamente a gente censura, né? No meu tempo, tudo era melhor. Por que as pessoas têm a impressão de que o presente é sempre pior do que foi o passado? Quem se aventura? Olha. Pega comigo. Boa noite. Para cima. Boa noite. Quero agradecer o convite para estar aqui, foi um prazer de ser uma Bino Dudu depois de tanto tempo, né? Assim, olha, essa afirmação é uma afirmação do ponto de vista filosófico tipicamente romântica. O romantismo é um movimento literário filosófico cujo epicentro foi na Alemanha, começou na segunda metade do século XVIII, e ele é marcado pela sensação de que o presente e o futuro estão destruindo uma vida que fazia sentido, e que, na verdade, essa sensação de destruição do sentido é fruto da entrada da lógica burguesa na sociedade, a instrumentalização, a sensação de que uma classe urbana sem tradição, voltada para a eficácia e para a liberdade individual, iria de alguma forma destruir os modos de vida. Então, do ponto de vista geral da história da filosofia, essa é uma frase tipicamente romântica. O romantismo não é só eu te amo, meu amor. O romantismo é todo um mal-estar com modernização. Do ponto de vista individual,
De repente, algumas pessoas acham que o presente é pior do que o passado. Antes de tudo, porque não viveram no passado. Estão vivendo no presente. E como a vida é cheia de rolo, né? Então a gente tende a achar que antes não tinha tanto rolo. Eu acho complicado fazer essas comparações. Eu imagino que a saúde pública era bem pior na Idade Média que hoje. Não tinha antibióticos. Mas hoje, por exemplo, acho que a gente é muito menos livre. Na Idade Média, você viajava 100 quilômetros, ninguém conhecia você, não sabia quem você era. Hoje você passa o cartão, todo mundo te encontra. Então, do ponto de vista histórico, acho que há coisas aí a pontuar. Individualmente, como eu falei, você está preso no presente, então o passado você não estava. E também, às vezes, é seguro idealizar o passado. Mais ou menos como quem morreu fica legal. Todo mundo que já morreu fica legal. Sabe aquela história? Você só sabe quando está enterrado, que você falou, então é isso aí. Isso aí. Você tem um ali, ó. Tem um ali do seu lado. Na cadeira. Não tem. Não? Então? Peguei emprestado. Boa noite. Vou discutir um pouquinho com a mente. Mas, em primeiro lugar, queria realmente agradecer essa oportunidade. É uma honra muito grande de poder estar com esses dois tão experientes e com mais conhecimento do que eu. E que realmente eu sempre apreciei muito. O Reni, eu já ouvi falar algumas vezes. E o Pondé, que é o meu mestre e master, eu costumo falar no meu shiurim, nas minhas aulas de judaísmo, que é o Rabino Pondé. E daqui a pouco vamos discutir um pouco sobre isso. Primeiro o rabino ateu da história, mas daqui a pouco a gente vai falar. Diz ele que é ateu, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, em primeiro lugar, eu queria falar que eu estou realmente muito, muito honrado e feliz de poder estar aqui com vocês. Só para complementar, eu acho que pela visão da alma, também tem muito o costume de achar que antigamente as pessoas eram mais elevadas espiritualmente, e que as pessoas eram mais religiosas e mais honestas e mais puras e mais morais e éticas. Em geral, todas as religiões tendem a achar isso. E na minha visão, muito baseado na Cabala, principalmente na visão do Rebbe de Lubavitch, é justo o contrário, porque o mundo está sempre em evolução. Então, mesmo quando a gente está passando por um período de talvez uma certa escuridão espiritual, na qual as pessoas estão mais confusas e não sabem exatamente que caminho trilhar, isso nada mais é do que um meio para se chegar numa luz mais profunda. Quer dizer, sempre antes da gente descobrir uma nova espiritualidade, como diz o meu rabino, precisa passar pelo deserto. A espiritualidade ela está sempre no deserto. Então você precisa de um vazio existencial para chegar naquela nova espiritualidade. Então, apesar de toda a bagunça que passamos hoje em dia, eu não tenho dúvida que nós estamos prestes a atingir uma nova espiritualidade, um novo nível na profundidade do próprio ser humano. Bom, sobrou para o corpo. Boa noite, pessoal. Queria agradecer quem organizou, André, Grace e os meus dois colegas aqui de palco, Madeleine. Bom, eu diria que as pessoas, elas fogem da realidade. Elas não gostam de se deparar com a realidade todos os dias, então elas olham para trás e procuram alguma coisa mais fácil, mais calma, mais alegre, porque se deparar com o dia a dia é difícil. E nós não queremos assumir as nossas responsabilidades do dia a dia. Então, achar que o passado é melhor, é mais cômodo, é mais confortável do que você enfrentar a realidade. O fato é que talvez a realidade não seja nem melhor, nem pior. Ela tem as duas facetas da vida. Ela tem o que tinha de pior no passado, mas a qualquer momento o presente pode ser pior do que aquele passado que supostamente era pior, né? Então, se a gente olha, por exemplo, para a questão da saúde, ou da educação, ou das evoluções sociais que a gente conquistou, quando a gente olha para o presente e fala, não, está tudo melhor. A qualquer momento, tudo que supostamente está melhor pode ficar pior. Então, eu acho difícil a gente taxar que era melhor, ou era pior, ou vai ser melhor. Na verdade, as duas partes da realidade continuam presentes no dia a dia, no passado e no futuro, cada um com seus contextos diferentes. Talvez lá atrás a gente tivesse condições de saúde pior, mas hoje nós temos doenças novas piores. Então mudou um pouco a faceta, mas no fundo
você tem os dois lados. Você tem o lado bom e ruim no passado, o lado bom e ruim no presente, e vai ter o lado bom e ruim no futuro. Acho difícil a gente olhar para a realidade com essa separação, né? Eu acho que o corpo tem isso. O corpo é sobre a realidade, é sobre o que nós estamos vivendo na prática. A prática da vida, ela não é boa ou ruim. Ela tem o lado bom e o lado ruim, o tempo inteiro. No passado, presente e futuro. Mas no passado eu tinha 20 anos. Com 20 anos você não pensava do jeito que você pensa hoje. Não, eu tinha 20 anos, isso é tudo que importava. Do lado do corpo. Não estou falando de mim. Tá falando com o corpo, né? Do lado do corpo tem razão. Do lado do corpo é só o que importa. A alma fica melhor. Né? Tudo pode melhorar, mas o corpo, 20 anos. É que o corpo não é só o corpo é a realidade. É uma expressão da realidade. A terra, o dia, o tangível, o prático, o pragmático. Não é a ideia, não é a mente, não é as filosofias ou as ideologias, ou não é a espiritualidade. É o dia a dia. Mais uma provocação. A vida é a busca da felicidade, certo? O propósito da vida é a negação de todos os desafios e sentimentos humanos para que a gente fique exclusivamente buscando felicidade, que é só um deles. Pondé gosta desse texto. Pondé costuma dizer que ser feliz é brega hoje em dia, então eu quero... Verdade ou não? Uma vez eu escrevi uma coluna na Folha que deu muita polêmica, que era Deus me livre de ser feliz. Exatamente. E essa coluna foi escrita, eu passava ali perto do Parque Vila Lobos, indo para casa, e era um domingo no final da tarde, tinha uma fila enorme de carros ainda para entrar no estacionamento. E eu fiquei imaginando as crianças pulando dentro do carro, o casal brigando, para ficar 1 hora na fila e depois ficar 1 hora no parque, ou 45 minutos se o parque fechar, porque já era no final do dia. E aí, como eu ia escrever uma coluna logo, aí eu escrevi Deus me livre de ser feliz. Daí que essa ideia de que ser feliz é brega. Eu não acho que a questão central da vida é ser feliz. Eu não acho isso. Com isso, eu não quero dizer que a felicidade não seja importante. Eu estou dando de barato o que significa felicidade, né? Porque se a gente for trabalhar a felicidade no âmbito físico, no âmbito dito da mente, que eu acho que não se separa uma coisa da outra, no âmbito espiritual, isso já vai dar muito pano para manga. Então a gente tem que baratear o sentido da palavra felicidade. Quando eu digo que eu acho que a busca de ser feliz é brega hoje em dia, eu me refiro especificamente a coisas como você simplificar a vida, do tipo, você acha que se você passar valores para os seus filhos, eles vão viver de acordo com o que você quer e as coisas vão dar certo, né? É brega no sentido de identificar a felicidade como ir a um parque temático ou ir a um resort cheio de gente pisando na sua cabeça, mas você está dizendo que foi porque ela é legal, você bateu foto. Então, acho que há uma coisa especificamente nesse assunto. Agora, quando eu digo que eu acho que a questão da vida, não há uma questão na vida, né? Eu acho que a vida não tem solução, eu acho que o mundo não tem solução, e a gente faz o que pode e às vezes melhora. Concordo com o que ele dizia. Acerta aqui, às vezes dá errado ali, né? E dentro disso, eu acho que há um domínio hoje do entendimento de felicidade como usufruto do corpo, saúde, né? Há um entendimento de felicidade como ninguém deve dizer nada que faça você sofrer. Hoje todo mundo se ofende com qualquer bobagem, né? Então há um entendimento de felicidade hoje, do ponto de vista mental, que às vezes me soa um pouco retardamento mental, né? Significa você não pode sofrer. Isso aparece em pedagogia positiva na escola, aparece nos pais que querem que os professores lidem com a economia da autoestima dos filhos, né?
E há também a felicidade, claro, do ponto de vista material, adquirir coisas, comprar coisas e tal. Mas é óbvio que a felicidade, ao longo da filosofia, já foi espiritual, já foi combate ao pecado, já foi estar perto de Deus, já foi fazer o que Deus manda. E a felicidade para alguns é você simplesmente saber que um dia você pode repousar na pedra e acabar essa história. E não ter mais que tomar nenhuma decisão. Pondé, pode falar. Pondé, uma provocação. Macará. Você parece feliz. Você parece... Eu sempre falo que você parece o pessimista mais feliz que eu conheço. Ah, mas eu sou feliz. Porque Eu faço você o que fala eu do gosto. pessimismo de um jeito alegre. Toma isso. isso. Toma aqui. Vamos discutir. Não vou discutir, porque senão a gente não vai sair desse lugar. Só vou dizer... Pondé, onde Só tem vou te 3 responder uma judeus, coisa. Tem 4 opiniões. Eu sei, tem 4 opiniões. Olha a quarta ali, ó. A quarta opinião. Vai virar judia, Madeleine. Então, assim, ela já sabe fazer Lechaim, então ela já está quase lá. É assim, não, o que eu ia dizer, Dudu, é o seguinte. Quando você fala da felicidade, que... Veja, eu sou alguém que desistiu de ser médico para ser filósofo. Certo? Alguém que, quando foi para a faculdade de graduação de filosofia, tinha por objetivo trabalhar na academia e na mídia. Que tinha por objetivo fazer parte do debate público. Como não ser feliz? Sorte sua, né? Se eu conseguir fazer o que eu queria. Mas sabe que eu estava isso me aí. vindo uma ideia judaica? Que o Viktor Frankl, né? Acho que ele falava muito sobre isso na logoterapia. Quando você não foca na felicidade, ela vem. Faz aquilo que você gosta, faz aquilo que você acredita, né? Aquilo que você te faz sentido. E talvez, como o Pondé falou, não ficar focando tanto em ser feliz, e aí você vira feliz. Então, eu acho que combina muito, né, com essa visão. Eu acho que, na verdade, essa busca, por um lado, do pêndulo, ela é um problema, porque, além dela ser ilusória, ela não representa a realidade, como eu sou o corpo é o máximo da realidade, tangível, matéria. A realidade ela é feita dos dois lados. Eu concordo com você, Pondé, quando as pessoas ficam buscando só um lado, elas, na verdade, estão negando a realidade. A realidade tem os dois lados. Eu acho que o grande desafio é você encontrar ou a suposta satisfação, não a felicidade, mas a satisfação nos dois lados. E todo mundo foge de um dos lados da vida e fica focando, não, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E o que tem desse lado? Você só vai ser infeliz. Porque felicidade é um estado de espírito momentâneo e que se você está focando nela, é óbvio que você não vai alcançar, então você vai se frustrar e ficar incomodado. Então, nós temos que vir e aceitar e abraçar os dois lados da realidade. Isso que o mundo prático mostra, porque você não está nem preparado para viver o outro lado, que não é o da felicidade, se você não está acostumado a não persegui-lo o tempo inteiro. Então, você precisa experimentar esse outro lado e ter gosto por esse outro lado. A vida vai ser melhor se você fizer isso. Bom, vamos à terceira provocação. Você não deveria fazer piada com isso. Bom, nada de lidar com os sentimentos humanos. Vamos mudar os nomes das coisas. Vamos passar por cima, vamos renomear. É o politicamente correto. Em vez de debater, a gente cala as pessoas e daí o problema some. A gente está criando uma panela de pressão? Quem vai? Não, agora você tem outro microfone. Uma piadinha. Eu tô com Agora você tem o seu, eu tenho o meu. Apareceu o seu, microfone por geração espontânea. Olha, Isso é a alma que trouxe o microfone. eu falei pro Dudu aqui que ele não existe. Você não era Dudu, a gente está em dúvida se você está aqui mesmo. Eu respondi pro Pondé que ele não existe. Então, assim, veja, eu achei que a tua última frase da tua pergunta, muito feliz. Estamos construindo uma panela de pressão, né? Politicamente correto. Eu escrevi 2 livros sobre o politicamente correto, um na filosofia, na história da filosofia, outro em relação ao sexo, ao tratamento do sexo politicamente correto. E o politicamente correto... Nosso próximo livro vai ser Deus Politicamente Incorreto. Juntos.
50-50. 50-50. Então, assim, eu penso que o politicamente correto, penso não, historicamente ele está ligado a movimentos sociais que querem fazer com que as pessoas entendam que existem grupos que não circulavam em ambiente público e passam a circular em ambiente público e, portanto, essa raiz do politicamente correto, ela se cola a uma outra prática filosófica americana, que é uma escola chamada pragmatismo, que entende que se você mudar palavras e frases, você muda gestos e formas de pensamento. Tá dentro do pacote da nova esquerda americana, que é uma esquerda de campos, que é uma esquerda de grupos sociais, de sensibilidades dispersas, como se fala. Eu entendo que a entrada de pessoas que não circulavam no espaço público pede educação doméstica. Então, se você está trabalhando num ambiente onde agora existem mulheres, por exemplo, você não pode ficar contando piada ou fazendo comentários escrotos sobre mulheres ou qualquer outro grupo que possa circular dentro do ambiente de trabalho. Agora, eu acho que a tua última frase é muito boa, porque na prática o politicamente correto se tornou uma censura, se tornou uma tentativa de eliminar o elemento de risco do pensamento. Se transformou em lobbies universitários, em processos jurídicos da mídia, em limitação do pensamento, e ele vem junto, ao mesmo tempo ele tem uma pegada profunda na democracia, porque a democracia é um regime em que você precisa agradar as pessoas para ganhar voto. Então, na medida que você quer agradar as pessoas para ganhar voto, você tem que levar em conta o nível de ofensa que as pessoas sentem. E aí, nesse ambiente politicamente correto, ele pode, inclusive, florescer. Mas, do ponto de vista do pensamento e do ponto de vista do sexo, inclusive, o sexo politicamente correto é um sexo em que as pessoas... Sabe o que é relacionamento beta? Que agora se fala molecada, os contratinhos, que é um relacionamento de pessoas que não querem ser alfa. Porque ser alfa é muito intenso. Você sofre, você quer gozar mais de uma vez, e você sente saudade, e briga, e um quer mandar no outro, e quer ter sucesso. Não, beta é betinha, assim, o objetivo do relacionamento beta é você ver uma série de Netflix juntos. Não é transar, e não passar disso, porque sexo é estressante. Então, eu entendo que o sexo politicamente correto ou é isso, ou é um sexo super limpinho, sabe? Onde as pessoas, na realidade, não se tocam. E, do ponto de vista social e político, me parece que ele tem atrapalhado profundamente o relacionamento entre homem e mulher, principalmente os mais jovens, que estão bem perdidos. Isso, o politicamente correto no sexo, especificamente. Posso? Não, eu acho que esse assunto é muito sério. Eu vou além, Pondé. Politicamente correto destrói o nosso entendimento da realidade, do corpo, do que é a verdade. Então, isso daqui é uma mesa, mas eu não posso mais chamar de mesa, porque eu politizei a expressão, o nome, a maneira como eu me refiro a isso. E a política ela não pode penetrar em todas as áreas. Apesar de ser um fenômeno humano, todos nós fazemos política o tempo inteiro, ela não pode entrar e ditar a forma como a gente enxerga a realidade o tempo inteiro. Isso causa distorções muito graves, inclusive do entendimento que nós temos da realidade. E aí a gente não consegue tratar dos problemas, porque os problemas são politizados. Politicamente correto, ele dá valores para coisas que elas supostamente não têm que ter valores. Ou elas têm que ter valores dentro de algum contexto, não na sua existência pura e natural. A mesa, ela é a mesa. Tudo bem, se eu uso a mesa para atacar alguém, aí eu tenho que ter alguma trave, algum controle na minha referência à mesa ou na forma como eu estou me apossando da mesa. Mas, caso contrário, a gente não pode politizar tudo. Se nós politizarmos tudo, nós simplesmente vamos destruir a ciência, o conhecimento, a realidade, o pragmatismo, a forma de lidar com os problemas. Porque nós não estamos entendendo o que é, a gente não pode mais chamar pelo nome. Eu vi isso muito de perto dentro da ONU, em discussões internacionais, onde você senta e fala assim, bom, o que é isso aqui? Isso daqui é uma poltrona cinza. Aí alguém levanta a mão, não, poltrona não, poltrona é sagrado para mim. Tá bom, então é um objeto de sentar cinza. Não, cinza não pode, porque cinza me ofende. Então tá bom, então não é nem poltrona nem cinza, é um objeto de sentar com uma cor indefinida. Bom,
no final das contas, o que virou aquela frase? Nada com nada. E aí não serve para nada. E é por isso que a ONU não consegue fazer nada, porque não serve para nada, porque ela é simplesmente vaga e genérica, para satisfazer todos os filtros políticos de todas as pessoas que podem ser incomodadas com a realidade. O politicamente correto, ele é anti-realidade, ele é anti-corpo, ele é anti o meu papel aqui. Como um bom judeu, eu vou responder com uma historinha. Tinha uma comunidade e tinha uma parte da reza na sinagoga que algumas pessoas achavam que precisava ficar de pé e outras pessoas diziam que precisava ficar sentado. E começou uma briga na sinagoga, quem conhece sinagoga sabe o que eu estou falando, e de pé, sentado, vamos para o mais ancião, né, para o mais de idade aqui da sinagoga, tinha um senhor lá de 102 anos, e vamos perguntar para ele como era em Alepo, como que era na cidade velha, na Síria, onde veio essa comunidade. Chegaram para o velhinho, ele já mal conseguia falar. Pode falar velhinho ou é politicamente incorreto? Não sei. Chegaram... É a realidade. É a realidade. É a idade que ele tem. 102, É a realidade. 102, ele nem sabe o que é politicamente correto. Aí não pode ir. E eles chegaram para o velhinho e falaram, como que era o costume? Só você pode trazer a paz para a nossa comunidade. As pessoas nessa parte da reza ficavam de pé ou ficavam sentados? E aí o velhinho respondeu, sabe, mal conseguia falar, falou, é isso. Não, é isso o quê? De pé ou sentado? É isso. De pé, é isso. É de pé ou sentado? É isso, metade ficava de pé e metade ficava sentado. Ou seja, sempre foi assim. Uma das coisas do humor judaico, que eu acho que pode nos ajudar um pouco aqui, e que eu acho que o mundo está ficando muito sem graça sem isso, é a discussão, é o debate, é você entender que democracia é você poder discutir e discordar radicalmente com o outro. Eu posso ser radical, eu posso ser extremista na minha opinião. Ser democrático e ser respeitoso significa, apesar que eu tenho certeza daquilo que eu acredito, eu respeito completamente a sua opinião, porque talvez eu esteja totalmente errado e você esteja totalmente certo, porque é só uma ideia. Então, as pessoas entenderem que não precisa virar todo mundo meio morno para poder ter paz, que fica um mundo totalmente sem graça e não é paz verdadeira. Uma das coisas que eu mais gosto da literatura judaica, que é a palavra provavelmente mais famosa, shalom. Shalom quer dizer tudo, oi, tchau, e também quer dizer paz. O que quer dizer shalom? Então, os livros místicos ensinam que shalom não é quando todo mundo concorda. Shalom é o número 3. Você precisa ter uma opinião, você precisa ter a antítese, e aí a mistura das duas opiniões cria o shalom. Por isso, na reza judaica, no Yom Kippur, todo mundo vai na sinagoga, e a gente falou, se shalom bimromav, uyase shalom aleinu. Traduzindo para o português, aquele que faz a paz entre os anjos, que faça a paz entre nós. Aí todo mundo pergunta, mas os anjos brigam também? Claro que os anjos brigam. Você tem o anjo Micael, que é o anjo da água, e você tem o anjo Gabriel, que é o anjo do fogo. Os dois brigam o dia inteiro. Aí Deus chega e fala, Gabriel, Micael, os dois vão juntos agora trabalhar para mim. De repente, eles se unem. E a gente fala, esse mesmo Deus que faz a paz entre os contrários, entre os opostos, que faça a paz no nosso mundo. Então eu sempre costumo dizer, não existe paz sem guerra. A paz sem guerra é um mundo morno, é um mundo que não existe. O mundo que existe quer dizer, sejamos cada um extremista positivamente naquilo que você acredita, não precisa ser uma pessoa morna. Mergulha de cabeça, mas ao mesmo tempo você gosta de debater. Desculpa me prolongar um pouquinho, eu só queria contar mais uma historinha que me veio agora. Uma vez tinha um rabino com uma barba realmente muito comprida, talvez um dia eu chego lá, Pondé também, e ela ia até o joelho praticamente. Tô vendo, gostei da tua barba nova, racídica. E chegava até o joelho. Aí uma vez um aluno chegou, um aluno mais bagunceiro, falou, Rabino, eu tenho uma pergunta que eu sempre quis te fazer, mas eu tinha muita vergonha. Eu posso fazer? Claro, você sabe que para mim pode fazer qualquer pergunta. Rabino, o que você faz com essa barba enorme na hora de dormir? Você coloca ela em cima do cobertor ou você coloca ela embaixo do cobertor? Eu não consigo. O rabino caiu de rir, falou, meu aluno, eu nunca me dei conta, eu não sei te responder essa pergunta, eu realmente não sei. Dia seguinte, mesmo horário lá na sinagoga, o rabino chama aquele aluno e fala, Moishele, vem aqui.
eu quero te matar. Ele falou, que foi, Rabino? Rabino com umas olheiras assim. Eu não dormia a noite inteira. Eu colocava a barba em cima do cobertor e eu falava, não, tá me incomodando aqui. Aí eu colocava embaixo do cobertor, tá me pinicando aqui. Eu colocava em cima, eu fiquei a noite inteira, colocava em cima. E eu não sabia o que fazer. Tua culpa, Moshe. Os Hassidim, que era um grupo racídicos que tem no judaísmo, eles costumavam contar essa história e falavam, um problema só vira um problema quando você faz dele um problema. Eu acho que muito legal do que meus dois companheiros falaram é assim, tudo vai ter dois lados e essa é a natureza do nosso mundo. Você conseguir se colocar acima dos dois lados e harmonizar os dois, essa é a paz, essa é a nossa missão. E não achar que cada um tem que ser meia boca e aí você consegue fazer a paz. Sim. É seu esse. Bom, vamos a mais uma provocação. Quantos likes esse guerreiro merece, gente? Não, falando sério, quem é que ganha a batalha? A coragem e a liberdade de dizer o que a gente pensa, ou a nossa necessidade de aceitação e a preguiça de romper essa bolha em que a gente vive? Será que nós vamos viver eternamente condenados à lógica de dizer o que o outro quer ouvir? Então, acho que essa questão está ligada à tua questão anterior. E pensando que o Rabino dizia, o problema do politicamente correto é que ele não tem humor. Para você ter humor, você precisa ter ironia. E precisa guardar um pouco aquilo que você falou, talvez eu esteja errado. E os defensores do politicamente correto não têm nenhuma ironia e não têm nenhum humor. Por isso que não conseguem fazer esse movimento. Essa coisa de mídias sociais, eu tenho uma relação com as mídias sociais profissional, em que eu estou nas mídias sociais, mas não estou. Eu vou explicar. Tem um canal do YouTube, tem muitos seguidores, tem uma página, não sei o quê, Twitter, Instagram. E assim, eu tenho umas ex-alunas minhas que têm uma empresa chamada Doca, elas administram minhas mídias sociais. Os vídeos do canal do YouTube, elas fazem uma seleção entre as perguntas, tem muita pergunta, né? E aí a gente senta a cada 2 semanas, se reúne, discute as perguntas e escolhemos juntos aquelas entre as quais elas já fizeram a primeira triagem. Daí a gente faz uma triagem junto em cima da triagem que elas fizeram. E daí eu gravo os vídeos. Por que eu estou explicando isso? Porque entre essa sua pergunta que você fez, entre falar o que você pensa e se preocupar com o que o outro quer ouvir, uma vez, alguns anos atrás, eu estava passando o final do ano em Tel Aviv, né? Adoro Tel Aviv, além de São Paulo, a cidade que eu mais gosto do mundo é Tel Aviv. E eu estava lá, passeando lá no Conjunto Bauhaus, e aí andando pela praia, e aí eu cheguei, era a segunda-feira, que é o dia da minha coluna da Folha, era tipo logo depois do Réveillon. E aí eu fiz uma coluna em que eu falava um pouco do Bauhaus, do cenário, e eu dizia, em um dado momento, eu falava assim, caro leitor, estava de Machado de Assis, né? Caro leitor, eu não sou nem um pouco preocupado com o que você pensa. Eu não escrevo para te agradar e não me interessa a sua opinião. E fui embora. Esse não era o foco da coluna, né? Essa coluna deu um problema. Um número de pessoas que ficaram furiosas, né? Carta do painel do leitor. Todo mundo sabe que quando você tem que ficar lidando com o painel do leitor, é uma forma de castigo. Quando colocam você no painel do leitor na redação, é porque você está merecendo castigo, né? Porque, às vezes, você lida com algumas cartas assim que são extremamente furiosas. Extremamente furiosas. E eu estou citando isso pelo seguinte, por temperamento, também uma vez no programa do Danilo Gentili, eu comentei que eu não lia os comentários do online, da coluna, de fato não leio,
inclusive porque eu leio o jornal impresso, eu gosto de ler o jornal impresso. Então, isso tudo é para dizer o seguinte, que eu normalmente, profissionalmente, eu não estou interessado em agradar agradar a opinião dos outros, não estou interessado. Tem uma escritora portuguesa chamada Agostina Bessa Luiz, que eu gosto muito, já citei ela em alguns lugares, tem um texto chamado Contemplação Carinhosa da Angústia, de 74, em que ela diz, o problema de hoje é que todo mundo quer agradar. O padre quer agradar, o metafísico quer agradar, o professor quer agradar, todo mundo quer agradar. Como que numa afetação infantil de querer agradar os adultos, porque são frágeis as crianças, os adultos estão na mesma situação. Ela escreveu isso em 74, imagina. Foi uma profetisa. E, assim, mas quando eu digo que eu não estou interessado e as mídias sociais, eu não estou nas mídias sociais, portanto, eu não tenho nenhum contato com o que falam sobre mim nas mídias sociais. Zero. Eu não sei nada. Eu sei as perguntas que as meninas selecionam e eu respondo sem citar os nomes, mas a pessoa que veio responder, que é seguidor meu, vai reconhecer a pergunta dela e vai ver que dentro daquele universo X, eu selecionei 8 ou 10 perguntas e gravei 8 ou 10 vídeos em cima daquilo. E, assim, a minha percepção disso, né, além de ter uma característica interna ao próprio jornal, no caso, que é um jornal que visa quebrar o coro dos contentes, produzir posição plural, produzir conflito, a minha percepção é a seguinte, é que eu, de certa forma, provo com o meu trabalho que tem muita gente que gosta de ser tratado como adulto. Porque se eu tenho um monte de seguidores, e um monte de gente que me lê na Folha, e um monte de gente que compra meus livros, e eu nunca estou preocupado em agradar ninguém, isso não significa que eu estou preocupado em desagradar alguém. Isso significa que simplesmente eu quero levar uma conversa minimamente adulta com os leitores e os seguidores, e é isso que eu faço. E se eu tenho um retorno, eu provei que essa situação, que eu acho uma forma de retardo mental, você produzir o tempo inteiro preocupado com o que o outro pensa, não é universal no nosso mundo. E isso faz de mim um otimista, por incrível que pareça. Quer? Não, eu acho que é interessante você dizer que você não interage com eles e não ouve o que acontece ali dentro. Talvez isso te mantenha com a sanidade em ordem. Porque assim, quando eu vou lá dentro, eu faço um comentário, as pessoas, ou elas vêm me chamando de fascista, ou de esquerdopata. Aí eu falo assim, peraí, mas eu não posso ser as duas coisas, né? Como é que as pessoas estão achando coisas tão distintas? E aí eu acho que a vontade de agradar, ela é enfatizada, ela ganha uma proporção muito maior dentro daquele universo, do universo digital, que no meu ver é um universo completamente maluco e apesar dos ganhos que a gente tem, de poder falar com muita gente, quer dizer, falar, eu já questiono essa ideia de falar, eu escrevi um artigo para a Veja que chama Cacofonia Digital. E aí eu acho que a democracia está sendo afetada por esse universo digital, porque ali não dá para ter conversa. Ali realmente, ou você tenta agradar, só que é impossível você tentar agradar, porque as pessoas nem leem o que você está escrevendo. Eu falo bom dia, elas, boa noite o quê? Eu falei, não, mas eu não falei boa noite, eu estou falando bom dia. E é uma doença, aquele lugar não é um ambiente para você ter nenhum tipo de diálogo. E aí tem uma distinção, né, que eu acho importante, que às vezes passa desapercebido. Você dialogar de estar conectado. Um grupo de WhatsApp, nós estamos conectados. Não tem diálogo ali dentro, ninguém está falando com ninguém, ninguém consegue seguir aquelas conversas daqueles grupos. Você está perdido, você fala, nossa, aliás, você ignora que aquele negócio existe, ignora, hoje os grupos são ignorados. E quem já não teve briga ali dentro da discussão? O seu tom, que tom? Não tem tom lá dentro. Então, realmente, aquele ambiente, ele exacerba esse problema do querer agradar, do politicamente correto, da falta de liberdade de expressão, e um ambiente extremamente nocivo e destrutivo para a democracia. Não existe esse diálogo bipolar, né?
preto no branco. Tem as nuances. Ali dentro não tem nuance. É like ou dislike. Simples assim. Então, você não vai conseguir falar de democracia ou de debates maduros e adultos ali dentro. Eu acho que simplesmente as pessoas que te leem ali, Pondé, e você não está ouvindo elas gostaram, entenderam o que elas quiseram e elas devem ter opiniões totalmente estranhas sobre o que você assim, fala. Na verdade, quem me segue e me lê já sabe que eu não leio comentários. Então, eles já têm uma relação comigo, eles sabem que eles falam com as meninas. E tem uma relação meio doentia, né? Porque eles querem falar com ninguém, reclamar pra ninguém, Então, mas aí alguém que, que eles não mas sabem aí quem que é. tá. Os xingamentos, elas não trazem para mim. Ah, tá. Elas trazem para mim as pessoas que querem falar comigo sobre determinados assuntos. E eles sabem que estão falando com elas. Não é tipo uma mentira do tipo, elas fingem que sou eu. Não. Elas são elas, eles sabem que estão falando com elas e elas me transmitem algumas das perguntas que elas selecionam. Os xingamentos, essa coisa toda que existe, eu sei que existe, né? Tanto lá, quanto na TV Cultura, quanto na Folha. Isso daí eu nunca tomo conhecimento. Então, de fato, isso... Que bom. talvez ajude a minha sanidade. Preciso de coisas que ajudem a minha sanidade, porque a sanidade é sempre frágil, né? Frágil. O Rebbe de Kotsk costumava dizer assim. Já ouviu falar? Conhece esse Rebbe? Nosso Rebbe. Ele gostava muito da verdade. Ele costumava dizer o seguinte. A frase é em Yiddish, mas eu acho que o melhor é falar direto em português. Se eu sou eu, porque você é você, e você é você, porque eu sou eu, então eu não sou eu e você não é você. Mas se eu sou eu, porque eu sou eu, e você é você, porque você é você, então eu sou eu e você é você e podemos conversar. Alguém decorou? Vou falar devagar. Se todo o meu eu depende do teu você, quer dizer, se você chega para conversar com alguém e direto você já está querendo agradar, será que ele vai gostar? Será que ele não vai gostar? Então você tem um monte de eus, né, que vai se adaptando de acordo com o cliente. Então o Rebbe de Kotsk, ele prezava muito a verdade, então ele costumava dizer, seja você mesmo em qualquer situação. Né? O Pondé falou do caso dele, eu não vou entrar muito em redes sociais, mas, por exemplo, eu como rabino, até quando eu me encontrei a primeira vez com o Pondé, ele falou, você é rabado mesmo? Você é... E eu falei... Eu pergunto toda hora para ele, você é rabado? Eu falei, eu sou um rabado mais moderno, e a gente conversa muito. E eu vi, óbvio, pela minha experiência, por muitas coisas que a gente... Legal quem ligou a luz aí para a gente ver a plateia. Agora virou uma conversa mais gostosa. Mas muitas vezes, assim, na vida, a gente vai se deparando com situações que você sabe que se você vai ser muito politicamente correto, até como rabino, você não vai estar lidando com a realidade dos fatos. Né? Eu vou falar um pouco da minha área, que eu mais entendo. Então, muitas vezes, apesar de eu ser um rabino ortodoxo e acreditar realmente em todas as leis do judaísmo, desde o momento que elas foram entregues no Sinai, eu continuo vendo que se essa verdade é uma verdade absoluta, ela precisa ser a nossa verdade, ela precisa ir de acordo com a realidade. Então, se a gente não acompanha a realidade dos fatos para agradar, mesmo dentro da religião politicamente correta, você acaba não trazendo resultados que as pessoas precisam para suas vidas. Uma das coisas, a gente estava falando antes sobre o nosso momento que a gente vive, né? Apesar de todo mundo se declarar, a maioria, politicamente correto, e estamos em busca da paz, e aquele negócio todo, Oriente Médio, depois o Reni pode falar um pouco melhor sobre essa parte, eu sinto muito que as pessoas, na verdade, estão cada vez mais extremistas na maneira de pensar. Então, hoje eu sinto muito, no meu Facebook, no Instagram, parece que tem kit ideologia. Né? Você vai lá e compra o kit pronto. Então, se eu sou daquele grupo, então se eu sou feminista, então eu tenho que apoiar o aborto, então eu tenho que ser contra o Bolsonaro. Eu não estou entrando nas minhas opiniões, mas assim, a pessoa já compra o kit pronto. Aí a outra comprou outro kit. Então, infelizmente, eu sinto muito que as pessoas pararam de usar a sua própria cabeça e perceberem que muitas vezes essas coisas se misturam. Uma das coisas de Cabala que eu acho mais interessante é que denomina Deus, o infinito, pela cor branca. A cor branca não é a mais bonita das cores, talvez? Não sei se isso é politicamente correto, mas depois a gente vê. Já estou com medo. Mas o branco, qual é a qualidade, a característica do branco? Que todas as cores que você pinta no branco aparecem do jeito que elas são. Qualquer outra cor, ela não tem essa receptividade da cor branca. O branco, ele é muito simples. E ele é tão simples
que ele deixa cada cor aparecer do jeito que ela é. Um dos conceitos mais profundos que eu acho que a gente pode aproveitar para a nossa vida da Cabala, que tem a ver com aquela coisa da barba do rabino, é assim, a resposta ela é muito simples. Quanto mais confusa está a vida, quantos mais paradoxos, eu acho que a gente vive numa época de muitos paradoxos. Quer dizer, por exemplo, se por um lado a gente tem hoje, entre aspas, uma época com muita pouca guerra, nunca teve tanta pouca guerra na história, talvez, da humanidade. Por outro lado, tem um risco de uma guerra nuclear a qualquer instante. Se por um lado você tem uma tecnologia super avançada com informação pelo mundo inteiro, as pessoas não se aprofundam tanto. Então, se você começa a pensar que a gente está numa época dos grandes paradoxos, e a gente fica muito confuso e se pergunta qual é a solução? E aí vem a parte da alma, né, que eu estou representando. Eu acho que a resposta ela não está na complexidade, ela está na simplicidade. Se a gente for mais simples, cor branca, e a gente começar a ter humildade perante a vida e humildade para reconhecer o momento especial que a gente está vivendo, sem querer se apegar a uma ou outra ideologia. Não é esquerda ou direita, na minha opinião. Não é esse time ou aquele time. Por exemplo, falando um pouco de psicologia, hoje, todo mundo sabe, não existe mais gente do bem e gente do mal. Não existe esse negócio. Aquele cara tem índole boa, aquele cara tem índole mal, né? Estou falando a minha opinião. Todos nós somos uma mistura de bem e mal. E é muito difícil para o ser humano saber lidar com familiares, com amigos. E você sabe, aquele cara é do bem, mas ele também é do mal. Ele faz coisas super altruístas, mas ele é muito egoísta também. E aí, como você lida com isso? E a complexidade não tem uma resposta lógica, porque não é 2 mais 2 é 4. Quer dizer, você não tem uma resposta lógica. Então, a aceitação e a humildade e a simplicidade de aceitar que tudo isso é verdade, realmente somos uma mistura disso tudo, na minha opinião, é o próximo passo para uma nova espiritualidade, na qual vai ter que ter mais aceitação, mais shalom, não no sentido de não ser intenso, mas que a gente vai perceber que as intensidades talvez podem andar juntas. É isso. Vamos a mais uma provocação. Como você sabia que eu ia dizer isso? A bolha, a autocensura e a necessidade de aceitação tornaram os seres humanos previsíveis. Tem alguns estudos que dizem que as máquinas substituirão muito do trabalho que hoje é feito pelos seres humanos. E eu pergunto a vocês, as máquinas estão se humanizando ou nós estamos nos tornando mais parecidos com máquinas? Então, Rabino Pondé. Depois o filósofo do Dunta. Veja bem, primeiro o teu comentário sobre a coisa do bem que você falou. Se há uma coisa que se sabe em história moral e ética, é que a virtude é tímida. A virtude é sempre tímida. Ela nunca fala sobre si mesma. Ela é prática e nunca teórica. E só o outro pode avaliar a sua virtude. Se você avalia a sua própria virtude, o outro imediatamente já suspeita que você é um mentiroso. E essa é o argumento máximo para impugnar qualquer teoria de marketing da ética. Não existe isso. Isso é um círculo quadrado. Isso é um problema na nossa época, com certeza é. Porque fica todo mundo querendo mostrar que é bom, que está do lado do bem, e, na verdade, normalmente é uma preocupação de agradar. Agora, essa coisa das máquinas, eu tenho uma ideia talvez um pouco simples disso. Eu acredito que os seres humanos farão qualquer coisa que esteja à mão deles no futuro, que torne a vida mais produtiva, mais rica, mais barata, mais eficaz. E não só no sentido de você ter uma interação entre máquina e entendendo máquina, que essa interação, como que os americanos em inglês se chamam de carbonos alterados, quer dizer, você colocar em interação material cibernético, inteligência artificial. É claro que a inteligência artificial vai acabar com um monte de emprego,
a gente não tem capacidade de lidar com uma série de dados como algoritmos conseguem. Meus alunos, eu dou aula de graduação há 22 anos. Alguns anos atrás eles perguntavam, Pondé, como era que vocês viajavam antes do celular? E agora eles perguntam, Pondé, como vocês viajavam antes do Waze? Né? Como vocês se achavam? Né? Então, você tem um processo de naturalização do artifício, como se fala em filosofia. E você vai assimilando esse artifício. Você vê um sujeito, 70 anos, correndo no parque, ele toma 15 remédios de manhã. 15 remédios. Sem aqueles 15 remédios, ele morre 10 minutos depois. Certo? Isso é artifício. Isso é artifício, isso é técnica. Nós vamos pôr em prática qualquer forma de programação genética que garanta filhos mais saudáveis, mais bonitos e mais inteligentes. As companhias de seguro vão taxar pessoas que forem geradas ao acaso, ou seja, numa gozada, certo? Vão taxar, porque vão ser um poço de sinistro, certo? E essas crianças vão, quem sabe, processar os pais por irresponsabilidade reprodutiva. O Ministério Público vai processar esses pais, certo? Então, quando eu disse que a minha ideia era simples, é o seguinte, que independente de qualquer ideia religiosa, ética, o que for, o impulso técnico pela redução do sofrimento e pela ampliação do usufruto do corpo e da vida e do barateamento do custo faz a gente fazer qualquer negócio. Então, eu acredito que vai haver uma humanização e uma maquinização, mas eu acredito, de certa forma, mais uma humanização das máquinas, de certa forma. Humanização no sentido delas ficarem parecidas com a gente e quem sabe um dia alguém vai namorar uma robô super descolada e linda, assim. Isso certeza. Certeza. Isso certeza. Com 20 anos forever. Mas isso já não acontece? A gente já não namora com isso aqui? A gente fica o dia inteiro grudado nisso? Já não é uma fixação, já não é uma obsessão, quase uma relação simbiótica com essa máquina? Eu não vejo a humanização das máquinas, por mais que exista evolução técnica e do ponto de vista simplista a gente consiga falar, não, elas estão mais humanas, mas eu vejo que o outro processo é muito mais sério, muito mais problemático, que é nós nos tornando máquinas, e isso tem efeitos assim muito graves. Imagina que se a gente só tiver máquinas trabalhando e não tiver emprego, tá bom, as pessoas não precisam viver do emprego, elas não precisam trabalhar desde que elas tenham renda. Isso é um problema seríssimo. Aliás, esse é um das saídas que o Bill Gates tem falado. Vamos taxar aqueles que tiverem mais robôs, porque os robôs vão tomar os lugares, as posições de trabalho das pessoas. Então a gente taxa os robôs e esse dinheiro vem para as pessoas, já que elas não vão ter emprego, mas elas vão receber renda. Só que imagina quem não trabalha e só vive de renda. Nós vamos ter se a sociedade hoje caminha e sofre dessa depressão e dos 1000 remédios, imagina como é que vai ser uma sociedade das pessoas que não trabalham e todas vivendo de renda. Vai ser um mundo muito mais problemático. Isso sem falar no ápice dessa história, que é as máquinas dominarem as pessoas, dominarem o controle da sociedade. E aí toda a ficção científica, todos os filmes que a gente assiste descrevem esse cenário. E esse cenário é muito real. Imagina a capacidade de um algoritmo de ler o que você gosta e saber coisas sobre você que nem você sabe. Porque o Facebook, né, ou as mídias digitais, elas te dão impulsos que você não sabe que você está recebendo, e esses impulsos estão sendo armazenados, e com isso eu estou construindo um perfil psicológico seu, e eu, na hora certa, no momento certo, eu vou estimular e apertar os seus botões, que você nem sabe que estão sendo apertados. Então, do ponto de vista político, o nível de manipulação que pode ser criado é tão destrutivo, assim, todos os pesadelos do Matrix, a tudo que a gente conhece nessa linha de domínio e controle total das pessoas. E, enfim, ou a gente tem uma ruptura para quebrar esse avanço e nesse processo de domínio a gente não consegue viver desse jeito, e aí a gente tem um cataclisma,
ou é inevitável, porque as pessoas cada dia ficam mais cegas e menos conscientes e têm menos informação e entendendo o quanto elas estão sendo conduzidas por coisas que elas nem sabem. Um algoritmo está estimulando cada botãozinho dentro de cada um de vocês que você não sabe que existe. Você não sabe o quanto você gosta daquilo, você não sabe o que efeito que aquilo tem com você. E todas as técnicas de programação neurolinguística, de persuasão, psicologia da persuasão, todas essas técnicas de comunicação mais sofisticada, elas são brincadeira de criança, perto de você conseguir usar isso massificadamente em momentos e horas que as pessoas não fazem ideia. Então, o meu cenário de corpo dentro disso é a destruição do corpo. O corpo dominado pela máquina, ele deixa de existir, a gente deixa de ser humano e aí é destruição da humanidade. Ainda bem que existe alma, isso que eu posso dizer. Vou discordar de vocês. Eu acho que essa aqui talvez é a melhor discussão, porque é o que está acontecendo no mundo. Quer dizer, eu concordo que está acontecendo isso. E o Val Harari, né, que é esse best-seller aqui, estava no Brasil, parece que ele lançou o novo livro 21 Ideias para o Século XXI. E eu li os 2 livros dele, o Sapiens e o Homo Deus. E muita gente me pergunta, mas Rabino, você pode ler o livro de um ateu? Eu falei... não estou entrando nas questões religiosas, mas a análise que ele faz do que está acontecendo no mundo de hoje, eu acho que ela é muito nítida e é bem interessante a maneira dele explicar que a gente está passando do humanismo para o dataísmo, né? Ele chama assim. Ou seja, a gente está passando de uma era na qual o ser humano, as emoções humanas eram lindas, maravilhosas, aquela obra de arte custa $1 milhão porque ele escreveu enquanto estava em depressão no seu quarto, isso era uma coisa maravilhosa. E no mundo dos algoritmos, isso já não faz mais tanta diferença. Então, a gente está nessa transição. Agora, quando eu digo que eu discordo, é que eu acho que é justamente aí que entra a religião e entra a alma. Vamos ver se vocês concordam. Mas, quando você tem um vazio existencial muito maior, como acontece na nossa geração, apesar dos celulares, apesar das relações virtuais, apesar de um materialismo nunca visto antes, apesar de uma fartura e uma abundância no mundo, e o vazio existencial continua ali. Então, as pessoas estão buscando alguma coisa que elas não estão encontrando nos namoros virtuais. Porque tem mais gente se suicidando, tem mais gente em solidão. Quer dizer, como uma geração tão bem relacionada pode ser tão solitária ao mesmo tempo, né? Então, perguntas que a gente faz. Então, assim, na minha opinião, otimista, só um parênteses, eu acho que um judeu sempre é otimista, mas não só um judeu. Eu acho que viver é ser otimista, né? Eu só queria entrar um pouco nisso, porque eu não estou querendo ser otimista porque eu sou o rabino aqui da equipe, ou porque a religião me manda ser otimista. Eu acho que esse humor judaico que leva ao otimismo, se você parar para pensar um pouquinho, eu não vou nem falar religiosamente falando, vamos dizer que você acredita que o mundo aconteceu por acaso. Ele veio do Big Bang, explodiu, estamos aqui. A probabilidade matemática disso ter acontecido é 1 em trilhões, de ter explodido aquela bolha de fogo e a Terra parou exatamente onde parou, e o esperma do seu pai, com outros milhões, ele chegou antes no óvulo da sua mãe, e ele te gerou... A probabilidade de você estar agora aqui na minha frente, matematicamente, eu não estou falando religiosamente, é uma grande sorte. É uma grande sorte. Então, nós somos sempre aquilo que restou das infinitas possibilidades de um segundo atrás. Então, eu acho que uma pessoa que ela vive a vida sem otimismo, ela já não está vivendo. Então, não é porque eu estou querendo ser otimista. Mas voltando para a situação real, né, o que está acontecendo? Eu acho que essa tecnologia toda, que realmente parece que o mundo está ficando mais superficial, mais materialista, mais consumista, vai levar, no final, a uma conclusão que isso não preenche o ser humano. Então, trazendo um pouco só as palavras do Maimônides, e com isso eu quero finalizar a minha parte, o Maimônides, há 800 anos atrás, escreveu sobre a tal da era messiânica, né, a era do futuro. Chegará um tempo que o mundo terá tanta fartura e tanto conhecimento que as pessoas apenas se dedicarão ao conhecimento de Deus. Como eu interpreto isso? Quer dizer, está acontecendo. Daqui a pouco não tem mais médico, não tem mais advogado, não tem mais político, não tem mais empresário. E não sou eu que estou falando, os grandes estudiosos.
Então, o que vai fazer o ser humano? E é aqui que entra a graça. Porque a gente vai descobrir que nunca uma máquina vai imitar o ser humano, porque as máquinas não têm emoções, né? Pelo menos na minha opinião, nunca vai dar para gerar emoções numa máquina. Por quê? Porque emoções são espontâneas. Se você fizer um shuffle lá no computador, já não é uma coisa totalmente espontânea. Então, eu acho que a gente está passando por uma nova era, que realmente as máquinas e robôs vão começar a ocupar muito do que nós estávamos acostumados a fazer, e aí vai entrar a grande espiritualidade do ser humano, que é descobrir que ser humano é o mais legal de todos, e a gente vai deixar os celulares um pouco de lado e vamos começar a achar que é muito mais legal bater um papo, igual a gente está batendo aqui. Acho que é realista. Bom, vamos a mais uma provocação. A paz é o nosso principal objetivo. É realmente possível a gente chegar à paz, ignorando conflitos, passando por cima deles, como a gente tem feito, sem enfrentar verdadeiramente os conflitos? A paz precisa de guerra? Essa eu começo. Tem um provérbio romano que chama "Si vas pacem, para bellum". Se queres a paz, prepare a guerra. E é muito interessante, porque se eu falar para vocês disso, se a gente falar disso em qualquer outra área da vida, quer uma coisa, procura o inverso que você vai ter aquilo, você fala, tá louco. Mas, dentro da paz, não existe falar de guerra. Não dá para você falar de paz se você não entender o que é a guerra. Aliás, se eu perguntar para vocês qual é a definição da paz, parte da definição vai ser ausência de guerra. Esses dois conceitos, na realidade, no corpo, do ponto de vista do real, eles não existem separados. Você não consegue alcançar um sem viver o outro. Aliás, não faz nem sentido você falar de paz, você não entende o que é a guerra, você não entende o que é a paz se você não viver a guerra. A guerra é uma parte essencial. Aliás, a guerra contém as sementes da sua própria destruição. Você só chega na paz se você viver a guerra até o seu ápice, até o seu momento de maturação, onde ela está pronta para mudar o seu ciclo e aí sim virar a paz. Você não consegue pular da guerra para a paz sem você exaurir a guerra. E as pessoas tentam fazer isso. Esse é um dos problemas do mundo de hoje, nas relações internacionais, nos conflitos entre os países. Desde que a ONU foi criada, nós inventamos a ideia de intervenções militares, intervenções de paz. E aí, os países estão ali em guerra, o conflito está existindo, as pessoas estão brigando por razões históricas, milenares, diversas, sem fim, e aquele conflito é interrompido, achando que aquilo vai trazer a paz. Você não trouxe paz nenhuma. Simplesmente o ressentimento continua lá dentro, borbulhando, ele não foi canalizado, ele não virou o que ele tinha que virar e você não chegou à paz. Você deu um tempo para os dois lados irem, se recuperarem, se rearmarem para voltar de novo para resolver as coisas mal resolvidas. E aquilo só acaba quando a gente chega num processo de saturação moral e material, que você tem que deixar esse processo caminhar. Então esse é um processo de amadurecimento dos conflitos para que você possa chegar na paz. Você não chega na paz se não passar por esse processo. Tem um outro detalhe ainda interessante do ponto de vista individual e pessoal. Nós somos ensinados, ou é dito para nós, que você não ser cruel é moralmente superior a você ser cruel. Isso está absolutamente errado e é extremamente perigoso. Porque se você não for cruel, você vai ser uma absoluta vítima daqueles que querem, daqueles que vão tirar vantagem e vão usar a capacidade deles de tirar o que eles querem na força de você. Então, o caminho para o crescimento, não só para encontrar a paz, mas para o crescimento interior, é a busca com a sua capacidade de acessar o seu lado cruel. Eu não estou dizendo que ser cruel é melhor do que não ser cruel. Eu estou dizendo que a capacidade de ser cruel é melhor do que a incapacidade de ser cruel.
você ter a capacidade de ser cruel e não exercer aquela crueldade quando não é necessário, isso é um domínio das suas habilidades e saber se defender na hora que você precisa. Se você não tiver isso, as pessoas vão tirar vantagem de você o tempo inteiro. Então, mostrar as suas garras, ela é necessário para que você se respeite e para que os outros te respeitem. E se você não fizer isso, não vai ter guerra, vai ter genocídio. E se você não estiver pronto para se defender e levantar, e você vai ter que ser cruel com aqueles que são cruéis, para que eles parem de ser cruéis, e aí você chega num equilíbrio até que os dois lados olham e falam, quer saber? Não tem sentido a gente continuar guerreando, não tem sentido a gente continuar se matando, porque nós não vamos chegar em lugar nenhum. Para mim, você falou tudo já. Concordo com o que você disse, de fato. Não tenho nada a acrescentar mesmo. Acho que é isso mesmo. Só uma anedota judaica para complementar, também concordo com tudo que o Reni falou. Uma vez, um rabino chamou 3 alunos. Moishe, sempre tem Moishe. Vem aqui. Se você é sócio na empresa, teu amigo, vocês criaram a empresa junto, e você vê lá uma possibilidade que você pode lucrar um pouco mais, vai passar a perna no teu amigo, e ele nunca vai perceber. Você faria ou não faria? O Moishe falou, Rebbe, você está suspeitando de mim? Eu sou uma pessoa honesta. Claro que eu não faria. Aí o Rebbe falou para ele, Moishe, você é um bobo. Vai para lá. Senta lá. Chegou o segundo. Vem aqui. Yossi, nessa situação, você pode passar a perna no teu sócio. Você faria ou você não faria? Falou, Rebbe, você me conhece. Eu sou meio malandrinho. Nessa situação que ninguém ia ficar sabendo, eu roubaria. Yossi, você é um ladrão. Vai para lá. Chamou o terceiro, Levi, vem aqui. Levi. O que você faria nessa situação? Ele pensou, ele não sabe o que responder. Ele pensou. Nu, fala a resposta. O Levi falou, eu não posso te responder essa pergunta. Enquanto eu não estar nessa situação, eu não sei se eu roubaria ou se eu não roubaria. E o rabino respondeu, você é o único honesto aqui. É impossível você achar que seus valores são incorruptíveis. É impossível chegar nessa situação. Só a pessoa que está na guerra, ela pode vencer a guerra. Como o Pondé falou antes, as virtudes são práticas, não são teóricas. Então, uma pessoa que ela fala, não, eu sou do bem, nunca eu faria isso, já não confia muito nessa pessoa. Bom, vou aqui a última, e aí a gente tem as perguntas da plateia. Onde você vê um copo meio vazio, eu vejo um copo meio cheio. A gente tem os pessimistas, os realistas e os otimistas. É possível ter os 3 numa pessoa só? Eu vou dizer rapidamente, citando uma filósofa, que depende da quantidade de remédio que você tiver tomado. Ela é a filósofa. Se você não estiver tomando remédio, você é pessimista. Se você tiver tomado uma dose justa, você é realista. Se você tiver tomado mais, você fica otimista. Né? Então, na verdade, depende da quantidade de remédio, do ponto de vista do seu estado de humor naquele dia. Na filosofia, normalmente, os pessimistas duram mais tempo. Não a pessoa, mas o pensamento do pessimista. Né? Porque ele acaba sendo um pouco mais crítico. Só isso. Mas eu concordo com a filósofa aqui. Estamos otimistas quanto a você, como filósofo. Espero que eu não seja tão otimista, eu vou desaparecer do mapa. Eu li essas piadas de Facebook, recebi há um tempo atrás, era um copo meio cheio, meio vazio. Aí falava a opinião de cada um. Então, primeiro o pessimista, né? Esse copo está metade vazio. Aí vinha o otimista e falava, esse copo está metade cheio. Depois vinha o cara das redes sociais. Esse copo está me ofendendo. Então, muito bom, muito bom.
Quem entendeu, entendeu. Mas eu achei incrível, porque assim, hoje tudo ofende, entendeu? Então, nem tenta agradar, porque alguém você vai ofender, então nem vale a pena. Então eu vou na linha do Pondé. Não, eu acho que é o realista, é o mais importante. Aliás, eu digo que o verdadeiro idealista é o maior de todos os realistas. Se você tem um ideal e você confronta esse ideal com a realidade, com o corpo, com a terra, você entende que só dá para você alcançar alguma coisa. E você faz aquela alguma coisa acontecer. Esse é um dos problemas que nós temos aqui no Brasil. Nós somos muito ideológicos. Quanto mais ideológico você é, mais sonhador. E quanto mais sonhador, você é incapaz de aceitar a realidade. E você fica vivendo e amando e adorando uma ideia. E a realidade você não trata. Ah, mas a realidade não está pronta para me dar aquilo que eu sonhava, aquela coisa utópica. Bom, então caminha com o que tem, porque essa é a realidade. Falta realismo na nossa cultura, em grande parte. Tem muita ideologia e o idealismo ele se perde, porque se você é realista, as pessoas acham que você não quer fazer nada. Não, se você é verdadeiramente realista, você entende o que dá para fazer. Você faz alguma coisa que tem algum impacto e não fica focado esperando aquele mundo perfeito, aquele mundo ideal. E a gente precisa sair dessa dicotomia, ou tem tudo ou não tem nada. Não, a realidade ela é uma mistura dos dois. Reni, vou te dar uma provocada antes das perguntas do público, né? Depois vai. No final, você sabe que, de acordo com a Cabala, o Reni vai se dar melhor do que eu, porque o corpo vai sustentar a alma. Está escrito que vai chegar numa época que o corpo, presta bem atenção, vai ser mais importante do que a alma. Todo mundo acha que a alma é mais religiosa, mais espiritual, mas é algo que dá para se aprofundar bastante, não vamos fazer isso agora. Mas eu estava vendo uma entrevista que estava falando sobre a tua área de política, e ele falava, o Brasil está precisando, finalmente, de um presidente que não tenha ideologia. Que não tenha nenhuma ideologia. Eu não vou entrar muito em política, mas por quê? Porque toda ideologia, ela acaba puxando para lá, para cá. Agora, a realidade, ela não é ideológica, né? A realidade, ela é os fatos que misturam o bem, o mal, a direita, a esquerda e tudo aquilo que a gente falou. Então, quanto mais realista e vulnerável a gente é para o material, mais funcional é. Agora, trazendo para o meu lado, né, que é o lado mais espiritual, eu vejo que a gente está numa época. Eu só queria realmente passar essa mensagem que eu realmente acredito muito, que a gente está vivendo uma época muito materialista e não vai mudar isso. Quer dizer, as pessoas que falam, o mundo, onde vai parar desse jeito? Não, só vai mais, vai evoluir, vai ficar mais robôs e mais tecnológico e mais e mais e mais. Então, a espiritualidade, ela tem que surgir dessa materialidade. Então, eu acho que quando a Cabala diz que no futuro o corpo vai sustentar a alma, em outras palavras, nós vamos deixar um pouco nossas ideologias de lado e a gente vai ver aquilo que funciona. Mesmo a espiritualidade, ela precisa funcionar. Ela está te deixando mais feliz, ela está te deixando com mais saúde mental, ela está funcionando? Ou é uma religião, uma espiritualidade que está te deixando mais brigão, que está te deixando mais depressivo? Então não pode ser que Deus queira que você seja uma pessoa depressiva, não pode ser. Não pode ser que tenha um Deus que queira que você seja uma pessoa que brigue e discute com todo mundo porque você é muito religioso. Então, eu acho que hoje está chegando numa situação que as pessoas cansaram um pouco das guerras ideológicas e mesmo de guerras de religião. Quer dizer, aquelas grandes religiões, idealismos, o que eles nos levaram? Então, quando hoje se critica a nova geração e fala ninguém mais é idealista igual era na minha época, quer dizer, as pessoas perderam a ideologia. Para pensar um pouco, por que será que os jovens não querem mais ser idealistas? Será que eles não perceberam que aquelas grandes ideologias levaram a grandes destruições? Então, hoje eu vejo que o caminho é mais simples, quer dizer, vamos nos espantar e nos surpreender e nos encantar com toda essa modernidade, que são, na minha opinião, todos presentes divinos que estavam escondidos na materialidade, porque a energia espiritual que tem na matéria, ela é realmente incrível. Então, o corpo e a alma e a mente vão se juntar no final. Muito bem. Bom, perguntas da plateia. Tem uma que se repete, do Rodrigo para o N. De quem mais? Para o Rabino Dudu também, sobre o politicamente correto.
se ele não tem um lado bom por evitar ofender as outras pessoas ou teria um lado positivo de impor limites contra preconceitos. Quer? Vai. Eu vou falar disso também, mas fala. Eu acho que não. Eu acho que o politicamente correto não limita nada, só gera processo, produz panela de pressão e você não consegue pensar se você não correr riscos de ofender pessoas. Agora, é claro que o que eu acho que o politicamente correto parece ser necessário é porque simplesmente as pessoas estão cada dia com menos educação doméstica, falta educação, não sabe se comportar, não sabe minimamente lidar com outras pessoas perto e aí quer que o Estado interfira nisso e toda vez que o Estado interfere em costumes, ele é um elefante numa loja de cristais. Então, tampouco evita necessariamente preconceitos. Uma coisa é você ensinar uma criança que pouco importa a cor dela, outra coisa é você destruir uma obra de literatura simplesmente porque tem uma expressão assim ou assado. Então, eu tendo a achar que a gente passaria muito bem sem o politicamente correto. Eu vou mais longe. Eu acho que, na verdade, a tentativa de reprimir a expressão verdadeira do que as pessoas sentem ou querem falar, você cria uma bomba relógio de um pêndulo, que é um pouco do que nós estamos assistindo, que é a resposta a esse politicamente correto exagerado, ele traz a coisa para um outro lado, onde a conversa fica mais difícil, mais exagerada, mais inflamada e mais retórica. O politicamente correto, ele deixa as pessoas sensíveis, frágeis. Nós não vamos ser cidadãos, pessoas, seres humanos melhores se nós formos mais frágeis. Ao contrário, a gente não pode se ofender com tudo, nós temos que ter estrutura para lidar com as coisas e capacidade de resposta. O politicamente correto, ele cerceia a liberdade de expressão e eu acho que você só tem mais tolerância quanto mais você expõe as pessoas a testes e costumes e hábitos de lidar com coisas que não são extremamente agradáveis e só perfeitas para ela. Porque se você só dá coisa perfeitinha, as pessoas se tornam cada vez mais intolerantes. Então, o exagero do politicamente correto produz uma sociedade, na sua raiz, na sua essência, mais intolerante. Quanto mais isso é colocado para fora, mais isso é debatido no marketplace of ideas, né? No mundo das pessoas debatendo as coisas, mais liberdade você vai ter, mais contra-argumentos o outro tem que arrumar para rebater aquilo. Eu acho que ele é uma evolução, você permitir que as pessoas falem o que elas querem. E aí a gente pode olhar para sociedades diversas que têm esses modelos. A sociedade americana é uma sociedade onde a liberdade de expressão tem o seu teor máximo. E ela é mais democrática, ela tem menos surtos extremistas comparados, por exemplo, com a sociedade europeia, onde você tem que cercear mais a liberdade de expressão, ser mais cauteloso com o que você fala e você tem um efeito colateral pior. Eu acho que nós só vamos ter tolerância quanto mais a gente conviver com o diferente. Conviver com o diferente é falar o que é o diferente, o outro ouvir, ter que entender, ter que digerir e se tiver que rebater, rebata. Mas sem isso a gente vai caminhar para uma situação pior. Concordo com você. Concordo com vocês e não estou sendo politicamente correto, mas quer passar para a próxima? Passa para a próxima. Não, e fora que o politicamente correto não adiantou nada. Eu sou mulher, tem mulheres no ambiente de trabalho no Brasil desde quando? E ainda parece que é um OVNI baixando, cada vez que baixa a gente escuta as coisas mais horrorosas todo dia. É uma preguiça. Não, eu tenho preguiça porque a gente gasta metade do dia explicando, meu senhor, o senhor não foi educado pela sua mãe? Na sua casa, preciso eu educar você aqui, criança? Não, precisa eu educar você. É feio falar isso. Eu falei feio falar isso, né? Mas enfim, pra gente terminar, já que nós temos só 5 minutos, eu vou com uma pergunta simples, que veio da plateia, ok? Deus existe? Quem responde isso? A alma.
Essa pergunta eu queria fazer para o Pondé, na verdade. De novo uma historinha. Uma vez chegou um cara para um rabino, um ateu, judeu ateu, tem bastante. Estava vendo uma pesquisa que o mais que tem que se declara como ateu é judeu. Né? Sou judeu ateu. Você não encontra isso muito em outras religiões, né? Mas o fato dele dizer que ele é judeu antes já é interessante. Ele falou, rabino, nem adianta começar a me convencer de nada, a conversar comigo, porque eu sou ateu, eu não acredito em Deus. O rabino respondeu para ele o seguinte, o Deus que você não acredita, eu também não acredito. O Deus que eu acredito, você também acredita. Eu agora vou falar uma declaração aqui para o meu querido amigo Pondé, se eu posso chamar assim, de todos os livros, que eu acho que eu li todos, e principalmente esses últimos 2, Espiritualidade para Corajosos e Contra um Mundo Melhor, eu achei fantástico a posição que o Pondé coloca em relação à espiritualidade, em relação a Deus, ao Sinai. Aconselho a todos lerem o livro. E o que me marcou muito, né, que aquele vídeo que o Pondé ele fala, eu sou um ateu não praticante. Porque a maioria dos ateus, e é uma coisa que eu acho que, porque muitas vezes eu converso com ele, eu trago nas aulas, porque ele diz assim, a maioria dos ateus, eles tentam provar o tempo inteiro que é óbvio que Deus não existe. E, como ele chama, os inteligentinhos, né? Eles acham que é mais inteligente dizer que Deus não existe. E o Pondé escreve lá no livro, ele fala, até hoje a ideia mais elegante que eu conheço sobre a criação do universo continua sendo Deus. Porque se o cara para de acreditar em Deus, ele vai acreditar numa coisa pior. Ou na história, ou na ciência, ou nele mesmo, né? Que aí é o pior. Quando o cara começa a acreditar no cérebro dele, aí já era. Então, quando eu leio isso, fortalece meu judaísmo, de ver que até um ateu é tão judaico assim. Mas agora, brincadeiras à parte, eu falei para ele antes, eu falei, posso te fazer uma pergunta polêmica? E eu acho que vou aproveitar a pergunta da plateia e perguntar assim, Pondé, fala a verdade. Depois, porque eu vi que nesses últimos livros você parecia realmente muito mais espiritual, não sei se tua barba tem a ver com isso também, mas o que o Pondé hoje, 2018, tem a dizer. Porque o que o rabino tem a dizer, todo mundo já sabe, né? Vou falar que eu acredito em Deus. Claro, na minha opinião, cada um chama isso de um outro jeito, entendeu? Um chama de acaso, o outro chama de nada, não existia nada, outro chama de ciência, mas para mim isso é Deus, e por isso eu não tenho problema de conversar com ninguém, entendeu? Que chame Deus de outros nomes. Mas eu queria saber a opinião do Pondé em relação à espiritualidade dele como judeu, ateu, não praticante. Então, caro Rebbe, presta atenção. É assim, eu já escrevi isso algumas vezes, assim, eu nunca experimentei, talvez tenha dado sorte até hoje, nenhuma situação na minha vida em que eu me sentisse propenso a ter fé, certo? Então, tem um filósofo romeno que diz, nasci sem o órgão da fé, e é um filósofo chamado Émile Cioran. E então, para mim, a posição ateia, ela sempre foi uma posição crescida num ambiente extremamente secular, não religioso, ateu de formação. Então, foi uma coisa meio, como se fala em filosofia, ateísmo orgânico, né? Agora, minha cadeira na PUC durante 22 anos foi filosofia da religião, né? Conheço um pouco o judaísmo, o cristianismo e também um pouco o islamismo. E eu sempre me encantei pelos textos religiosos. Acho que existe uma enorme sabedoria em textos religiosos, aqueles que eu conheço. Às vezes muito melhor do que textos contemporâneos que querem lidar com coisas X, Y, Z. E agora, a minha visão de mundo, ela, assim, do ponto de vista cosmológico, como se fala em filosofia, ela como você viu no livro, ela é uma mistura de Jerusalém com Atenas. Eu digo no livro, mesmo quando eu estou no Sinai, eu uso uma metáfora assim, o grego sempre me visita, por conta da formação filosófica. Então, quando eu falo que eu sou um ateu não praticante, é porque eu acho que é possível você não ter fé e, no entanto, você ter um nível de espiritualidade.
E é isso que você percebe. Quer dizer, um nível de indagação acerca do sentido das coisas em que você não tem medo que talvez Deus exista, certo? E que talvez em algum momento você tenha que rever suas posições. Eu sou muito, assim, do ponto de vista da formação filosófica e pessoalmente, muito marcado pela tradição trágica, como você sabe, porque lê meus livros, e eu tenho uma percepção muito trágica no sentido grego da realidade. Acho que a vida não tem um sentido a priori, e eu acho que é essa grande questão que me apaixona. Se a vida não tem um sentido a priori, como que a gente faz? Eu acho que a gente arranca o sentido das pedras, como é uma metáfora que eu costumo usar. Agora, ao mesmo tempo, eu, inclusive, leio e já li muito literatura mística, eu não deixo de perceber que a realidade inteira, às vezes, parece um milagre. Você mesmo descreveu o milagre aí, daquilo acontecer justamente daquela forma, né? Então, na verdade, Dudu, a questão de Deus não é um problema para mim. Não é um problema nem no sentido de provar que ele existe, nem de provar que ele não existe. E nesse sentido, às vezes eu tenho a impressão que eu converso melhor com Deus do que alguns religiosos que vivem atormentados pela necessidade de certeza que Deus exista. Eu ia falar agora, se pode interromper. Pode. Que todos nós fôssemos ateus igual a você. Quem lê o livro dele, como ele fala da Torá, como ele fala do Velho Testamento, os valores, eu acho que, desculpa te interromper, mas é isso que eu tenho que trazer muito para a nossa vida. Talvez todos nós não tendo a obrigação de ser o advogado de Deus, como muitos religiosos acham que nós temos a função de ficar defendendo Deus o tempo inteiro, eu acho que você acaba encontrando Deus muito mais. Sabe quando você fala, trate bem a natureza, mas não te garanto que ela vai te tratar tão bem assim? Não existe uma lógica no funcionamento do mundo e todo mundo já percebeu. Mas será que essa aleatoriedade não é Deus? Quer dizer, chama como você quiser. Eu acho muito legal, né, essa proximidade entre essas duas visões, porque talvez esse é o Deus que está todo mundo procurando. Mas isso talvez é o papo para uma outra conversa. E, Reni, você quer falar? Eu vou fugir um pouco dos dois, ou trazer uma outra ideia e puxar para o corpo e para a realidade para finalizar. Eu quero trazer um personagem da mitologia grega que é Anteu. E Anteu era uma figura que era filho de Gaia, terra, mãe, e filho de Poseidon, né, o rei dos mares. E ele tinha um passatempo ali, que é quando os viajantes passavam pela sociedade, ele queria lutar com eles. E ele entrava no combate e levava eles para o chão e destruía eles. E aí o Hércules, ele era invencível, o Hércules começou a pensar, mas, mano, como é que ele tem tanta força? De onde vem a força dele? A força dele vinha dele estar com os pés no chão. E Hércules, então, desenvolve uma ideia e fala, eu vou lutar contra ele, mas eu vou levantá-lo do solo. Vou tirar ele do chão, e aí ele mata Anteu fora do chão. E aí, essa historinha, ela mostra para nós, ou simboliza, que nada que a gente faça na nossa vida sem ter os pés no chão funciona. Nós perdemos todos o nosso poder sem a consideração do corpo, da realidade, da terra, do dia a dia, do prático, do pragmático. Nós, talvez aqui, o que está faltando hoje um pouco para o Brasil é pé no chão. A gente precisa de pé no chão. Corpo, mais corpo. Parabéns. Foi uma mensagenzinha, a gente também. O André precisa ir embora, todos nós. Só passar uma mensagem, a gente está próximo do Ano Novo Judaico, que é o Rosh Hashanah. Você anda de Janópolis aqui, você pode falar Shana Tová para todo mundo, que vão te responder. E só para finalizar, a gente fez essa brincadeira do corpo, mente e alma, mas o legal é a gente perceber como tudo se mistura, e nós somos uma mistura, né? Não somos apenas bipolares, mas tripolares, e tudo se mistura. E eu queria só finalizar com uma historinha que me veio, que tem a ver com o que vocês dois falaram. Uma vez, tinha um rabino que fala, tudo dá para se aprender uma lição na vida. Aí chegou um aluno dele inteligente e falou, rabino, duvido você me falar essa. O que eu posso aprender de um ateu? O que eu posso aprender de um ateu? Falou, você quer ver? Vou te ensinar que você pode aprender do ateu.
Chega aquela pessoa que está com alguma necessidade, ele vem na sinagoga pedindo dinheiro, precisa pagar o aluguel, precisa pagar alguma coisa. O que você fala para ele? Eu falo para ele, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Ele falou, não, nessa hora não existe Deus. Nessa hora Deus é você. Põe a mão no bolso e ajuda ele. Isso se aprende do ateu. E eu acho isso uma coisa que vem do humor judaico, mas que a gente pode finalizar. Vamos ser mais humanos. Eu acho que Rosh Hashanah é o dia da criação da humanidade, é o dia que o homem foi criado. E se a gente para pensar, é tão incrível o ser humano, com todos esses dilemas que a gente tem, e Deus está dentro de nós, Deus não está só lá em cima. Então, no final das contas, eu acho que tudo se mistura, e como esse rabino falou, vamos nós ser sócios de Deus, pelo menos, e ser amigos de Deus, como o Pondé é, você conversa com Deus mais que muitos religiosos, e que no final a gente consiga realmente trazer mais humanidade, mais espiritualidade, que tenha um Shana Tová. Recebemos aqui o Rabino Dudu, Luiz Felipe Pondé, Eniose Coquier. Onde estamos e para onde vamos, eu espero ter contribuído para que essa noite tenha sido brilhante, para que vocês saiam daqui com muitas reflexões. Em nome da Stand With Us Brasil, eu agradeço muitíssimo a todos vocês que participaram desse evento. Muito boa noite. Tchau.